Fala galera do Curumim, tudo legal? Aqui é o Cadu e hoje eu vou trazer um convidado muito especial para a entrevista aqui do canal. Mas antes eu queria pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, marquem o sininho para ficar sempre acompanhando as atualizações, dê o like, curta a nossa página no Facebook, entre no nosso site. Não esqueça, nós temos uma conta no Instagram, onde nós temos sempre extras das matérias que a gente publica no site ou no Facebook, com fotos que não foram publicadas, com vídeos, enfim, sempre temos um material extra no Instagram. E hoje a gente vai trazer um dos desenhistas brasileiros mais renomados do mundo, que passou pela DC, pela Marvel e teve diversos outros trabalhos, mas que é impossível se falar em desenho de heróis no mundo sem citar Mike Deodato. Você, Mike, várias vezes já confessou em outras entrevistas que você ama fazer quadrinhos, você faz por amor. Essa paixão pelos quadrinhos, ela vem de família, ela vem de dentro de casa? De onde vem essa paixão? Veio da família mesmo, de Painho, né, que ele criou o primeiro personagem de quadrinhos do Nordeste, que foi o Flama, e ele sempre me incentivou, assim, ele mesmo queria ser um quadrinista, e foi minha maior inspiração. A gente terminou trabalhando juntos, durante uns 10 anos, ele escrevendo e eu desenhando. Agora vamos lá. Quando você começou a dar seus primeiros traços e a desenhar? Eu comecei a desenhar com uns 8 anos, mais ou menos, mas assim, levando a sério mesmo foi a partir dos 13. Foi quando eu vi que eu decidi que ia ser um desenhista de quadrinhos. Seu pai, o grande Deodato Borges, ele foi, na minha opinião, um grande quadrinista. E ele criou, né, publicou o Flama, que foi o primeiro herói, o primeiro super-herói brasileiro, na verdade, que a gente disse dos quadrinhos, era do rádio, né? E você pensa em republicar o Flama, atualizar ele, trazer ele novamente para o mundo atual? O Flama, na verdade, já está tendo essa repaginação. A Stuplendo, ela agora tem os direitos para criar material a partir do material original sobre o Flama. Então eles já estão produzindo uma versão atualizada do Flama, e a partir daí vão surgir outros projetos relacionados ao personagem, como desenho animado, filme. Acho que eles vão fazer um ótimo trabalho. Você já pensou em fazer um crossover entre o Flama e o Ninja, que foi o seu primeiro personagem? Nunca pensei não, porque assim, na verdade, nunca levei o Ninja muito a sério, né? Eu criei com 17 anos e tal, assim, eu nunca pensei muito nele. Para eu fazer isso, eu teria que me debruçar sobre ele e enfim, remodelar ele todinho, assim. Mas não, nunca pensei não. Uma grande obra sua, em parceria com seu pai, foi a História da Paraíba em quadrinhos. Você pensa em republicá-la? De minha parte, não existe nenhum plano, não. A não ser que o governo do estado se interesse em fazer alguma coisa, mas não existe nenhum plano em relançar a História da Paraíba no momento, não. Mike, quando você foi para o Festival de Angoulême, você ainda era muito jovem. No entanto, você foi com uma turma que tinha Laerte, Luiz G, Ziraldo e tantos outros monstros sagrados do desenho do Brasil. Como foi para você, tão jovem assim, qual lição você tirou desse contato? A ida para Angoulême foi importante para mim porque se viu para ver que eu estava na direção certa, que eu tinha talento, que eu tinha um futuro nos quadrinhos. Ziraldo, que me levou para Angoulême, ele me proporcionou isso. Ele manteve a minha chama acesa até hoje, assim. Quando assim, eu só tinha publicado alguns fanzines e de repente eu estava num dos maiores festivais de quadrinhos do mundo com o meu trabalho sendo exposto lá.
Então, foi muito importante para me manter acreditando no meu próprio potencial. Você foi um dos primeiros desenhistas brasileiros a publicar no mercado norte-americano, com um certo renome. Conta pra gente, como é que foi esse início? Como surgiu inicialmente o desenho para desenhar o Santa Claus? Eu já tinha uma carreira no mercado brasileiro, né, publicando em editoras pequenas, a VEC, Maciota, Editora Press, até na Editora Abril tem saído alguma coisa, então eu já tinha feito um nome no mercado brasileiro. Então, foi quando eu recebi um convite do Estúdio Arte Comics, que estava representando brasileiros no exterior, para fazer essa revista Santa Claus para Malibu. Isso foi o começo da minha carreira internacional, né? A partir daí eu não parei mais de trabalhar para fora. E como surgiu o convite para desenhar a Mulher Maravilha? A Mulher Maravilha, eu soube que meu amigo Marcelo Campos estava fazendo Liga da Justiça para DC, e então eu perguntei aos meus agentes o que é que eu podia fazer para trabalhar na DC. Eles me disseram que tinha a revista da Mulher Maravilha estava precisando de um desenhista. Enfim, eu nunca gostei muito da Mulher Maravilha na época. A revista vendia pouco e tal, ninguém ligava muito para ela. Mas, enfim, eu queria trabalhar para DC, eu queria trabalhar para uma editora grande, né? Então eu preparei 2 amostras bem caprichadas, coloridas e tal. Quando o editor Paul Kuperberg ele viu, ele me contratou na mesma hora. Foi assim. No ápice do sucesso com a Mulher Maravilha na DC, você foi desenhar a Glory, que é a Image Comics. Qual foi a importância, a influência do surgimento da Image para você? Os quadrinhos da Image tiveram um impacto bem forte na minha arte, porque eu fiquei muito impressionado com o trabalho de Jim Lee, Mark Silvestre na época, de Wiles Portacio, e as cores e tudo. Então eu fiquei fascinado e eu absorvi tudo aquilo. Isso se refletiu em todo o meu trabalho de Mulher Maravilha em diante. Todos os anos 90, o meu trabalho dos anos 90 a partir da Mulher Maravilha tiveram uma influência bem forte da Image, e assim, só foi desaparecendo por volta do começo dos anos 2000, quando eu quis reformular meu estilo. Quando você foi ilustrar Star Wars, você mesmo já confessou várias vezes que você não era muito fã da série, mas que depois que você desenhou, essa sua perspectiva mudou. Qual foi o desafio que você viu ao desenhar Star Wars, que é um cânone, vamos dizer assim, da cultura pop mundial? Na verdade, eu me senti bem confortável fazendo Guerra nas Estrelas, porque assim, eu sempre fui especialista em fazer personagens parecidos com atores e tal. Então, assim, e é uma coisa que a Lucasfilm, eles exigem que os personagens pareçam com os atores dos filmes. Então, já era minha especialidade. Existe uma biblioteca vasta de referência visual sobre os armamentos, as naves, robôs e tal. Então, assim, na verdade foi bem confortável, não foi muito desafio não, foi divertido. Mas como funciona o trabalho com as chamadas diferenças fotográficas? Pode falar um pouquinho mais para a gente sobre isso? Essa não é uma técnica que eu inventei, ou, enfim, muita gente sempre usou isso. Al Williamson, o próprio Frank Frazetta, Neil Adams sempre usou muita referência fotográfica. Tá cheio de exemplos de gente aí melhor do que eu fazendo isso, assim. Eu gosto porque dá um realismo
e é como se eu estivesse escalando pessoas reais para serem os atores do meu filme. Então, assim, eu gosto de pegar uns personagens e dar uns rostos de gente que eu gostaria de vê-los interpretando no filme. É mais por diversão mesmo. E também eu sempre usei também referência fotográfica minha mesmo, minha família, com luzes, para ver posicionamento de sombra e tal, eu acho bacana. Se você conseguir fazer isso sem deixar o seu desenho estático, deixando ele com o mesmo dinamismo que ele deveria ter, então eu acho válido. Apesar de ter despontado na DC e ter assinado o trabalho em outras editoras, a sua carreira mesmo é marcada pela Marvel, onde você ficou mais de 20 anos e assinou trocentos personagens daquele universo. Como começou essa parceria com a Marvel? Como você analisa todos esses anos de trabalho com eles? O que manteve você lá esse tempo todo? Eu comecei na Marvel depois do sucesso da Mulher Maravilha. As editoras começaram a brigar pelo meu passe e eu decidi ficar com a Marvel, que estava me oferecendo mais vantagens, e tinha os heróis da minha infância, né, que eu li quando era pequeno. Fiquei lá esses 24 anos porque eu me sinto bem lá, me sentia bem lá, ainda me sinto. Assim, sempre me trataram com muito respeito, sempre me apresentaram desafios, sempre me incentivaram, sempre me pagaram bem. Então, assim, sempre me colocaram em parceria com os melhores autores, escritores. Então, assim, nunca tive nada para reclamar da Marvel. Foi ótimo. Eu só decidi sair por conta dessa minha necessidade de fazer alguma coisa autoral. Se não fosse por isso, eu ainda ia estar por lá. Qual diferença você poderia citar do método de trabalho da Marvel para as demais editoras? Não muda muito não, né? Assim, na verdade, assim, na verdade, assim, são pessoas, né? Você lida com um editor, com um escritor, com um colorista, enfim. Você fazendo trabalho profissional, enfim, tudo funciona, independente da editora. O motivo de eu ter ficado na Marvel tanto tempo assim é porque as coisas funcionavam tranquilo lá, assim, mas com certeza na DC eu ia ter uma experiência boa também, ou outra editora. Mike, qual a principal diferença entre a produção dos quadrinhos hoje e de antigamente? No meu caso, a produção, eu faço tudo digitalmente hoje em dia. Eu raramente trabalho com papel, com exceção quando eu vou em convenções. Eu trabalho digitalmente. A diferença, sim, além do lápis, outra superfície que eu estou desenhando, e são os atalhos que eu posso usar para fazer o meu desenho ficar mais rápido. Então eu estou hoje mais ou menos 2 vezes mais rápido e eu uso esse tempo extra para absorver outras coisas, né? Enfim, para me divertir, ler livros, assistir uns filmes e tal, e poder me reciclar e usar o que eu absorvi na minha produção de quadrinhos. Então tudo volta. Mike, você é um ilustrador que mixa muito bem os procedimentos antigos e os modernos. Como você vê a evolução tecnológica no desenho como um todo? Eu vejo, enfim, a evolução tecnológica que a gente usa para desenhar ou para qualquer arte só como instrumentos. É como você trabalhar com um pincel, ou trabalhar com a pena, ou trabalhar com a caneta digital. Você vai ter sensações diferentes, resultados diferentes. E é isso, você se adapta e você muda de instrumentos para conseguir o resultado que você quer. Então, assim, o talento continua sendo o principal. O que você usa para criar a sua arte são só instrumentos. Você é um desenhista que sempre fez
mulheres muito sensuais, como a Mulher Maravilha, Lady Death, e por aí vai. Isso chegou a gerar algum rótulo para você ou foi mero acaso? Como eu fiquei famoso, fiquei conhecido fazendo a Mulher Maravilha, numa época que das Bad Girls, né? E eu desenhar a Mulher Maravilha bem sensual, então começaram a aparecer vários trabalhos relacionados ao mesmo tipo de trabalho que eu vinha fazendo. Então eu terminei fazendo um monte de Bad Girls e fiquei com esse rótulo por um tempo, pelo menos enquanto durou a moda. Mas, enfim, era coisa da época mesmo, assim, e faz parte, né? Se você faz um trabalho marcante, é comum você ser procurado para fazer trabalhos parecidos. Num determinado momento da carreira, você chegou a fazer quadrinhos pornô. Como foi essa experiência? Na verdade, foram ilustrações para um site pornô, acho que era, não sei se era Jenna Jameson, alguma coisa assim. Era uma mistura era legal, era ficção científica, monstros, sexo, era bacana. Era diferente, legal, eu gostei. Se analisarmos o seu traço do início até hoje, a gente vai perceber várias alterações, várias mudanças, várias evoluções. Você é autodidata para o desenho? Sim, sou autodidata. Tudo que eu aprendi, não por opção. Se eu tivesse tido uma escola na minha época, ou se eu tivesse condições de ir para uma escola de desenho, eu iria. Ia me ajudar bastante. Mas como não tinha, então eu aprendi copiando de gibi. E tinha meu pai em casa que, embora ele não me desse lições formais, mas cada vez que ele fazia um roteiro para mim, ele não fazia escrevendo na máquina de escrever, ele fazia os desenhozinhos pequenininhos, metade de uma folha de ofício. E ali, eu só ir vendo aquilo, eu já aprendia sobre narrativa em quadrinhos. Então, foi isso. Basicamente, eu aprendi copiando de gibi. Você se tornou um colaborador frequente do Michael Bendis. O que fez essa parceria entre vocês dar tão certo? Eu não sei, talvez o fato da gente ser careca, né? Os carecas se entendem. Não sei, eu gosto muito dele, a gente se gosta muito. A gente sempre pensou também em fazer um projeto autoral, mas nunca deu certo, porque a gente estava sempre fazendo uma coisa ou outra. Talvez no futuro. Mas eu sempre gostei de trabalhar com o Brian, sempre que tive a oportunidade de trabalhar com ele, eu pulava e queria logo. E sempre deu certo. Acho que a gente combina de algum jeito. Mas, com o boom dos filmes de super-heróis, notadamente da Marvel, você acha que isso influencia nas vendas, nos traços, em alguma coisa assim no mercado de quadrinhos? Eu não acho que influencia nos traços. Na verdade, eu acho que é o contrário, né? O quadrinho influencia a estética dos filmes, que são a fonte dos filmes. Mas no começo não influenciava nas vendas, mas nos últimos anos tem sim influenciado nas vendas. Tem quando se anuncia que vai ser feito um filme de tal personagem ou de tal criação, as vendas, pelo menos do encadernado, aumentam muito. Então, sim, tem essa influência. Está trazendo um público novo, né, que não estava fora dos quadrinhos e agora vê que esses filmes que eles estão assistindo têm a sua fonte e que eles querem ver o original. Então, tudo isso é ótimo. Dos personagens da Marvel que você já desenhou, muitos tomaram forma no live action, né? Seja em filmes, em séries, enfim, em várias maneiras. Qual deles você mais gostou de ver adaptado na tela? Eu adorei ver Victoria Hand no Agents of S.H.I.E.L.D. Ficou igualzinho como eu desenhei. Adorei, fiquei bem orgulhoso. Legal. E qual personagem você mais gostou de desenhar? Na Marvel, meu favorito sempre foi Wolverine. Gostei também de fazer o Hulk, foi muito bom. Mas as séries que eu me lembro que me marcaram mais foram Thunderbolts, Dark Avengers, Old Man Logan e Thanos. Foram as que me vêm à cabeça.
Agora conta pra gente, existe algum personagem que você gostaria de ter desenhado e ainda não teve a chance? Na Marvel eu queria ter desenhado o Casar. Esse é legal, desenhar Casar uma minissérie ou algo assim. Kraven também ia ser bacana. Eu desenhei a maioria deles, então. Mike, você desenhou personagens como Batman, os Vingadores, a Mulher Maravilha, X-Men, enfim, trocentos personagens do mainstream. Porém, você também já desenhou alguns personagens que não são tão conhecidos. Qual você prefere fazer? Nem conhecidos, nem desconhecidos. Se eu tivesse que escolher, eu prefiro desenhar meus personagens. E qual trabalho no meio desse imenso portfólio que você mais gostou de fazer, mais se orgulha de ter feito, e aquele que você gostaria de simplesmente esquecer? O que eu mais me orgulho é Berserker Unbound, que é esse meu trabalho autoral com Jeff Lemire, que vai sair agora em 7 de agosto pela Dark Horse. Assim, foi um trabalho realmente de amor mesmo, paixão, assim, foi fantástico, assim, eu tenho muito orgulho desse projeto. Que eu gostaria de esquecer, eu não vou dizer não. Vamos falar agora um pouquinho do Berserker Unbound, que é o projeto seu em parceria com Jeff Lemire. Ele, a princípio, está programado para ser só em 4 edições. Mas, pela forma de vocês trabalharem, da coisa ser tão fluida, particularmente, é difícil imaginar que ela vai durar só essas 4 edições. Vocês já conversaram sobre isso? Não, então, o plano inicial da gente são 3 arcos. 3 arcos de 4 números. Mas não depende da gente, né? Depende da receptividade do público, das vendas. Enfim, se não vender, a editora não vai querer publicar mais. Mas é maravilhoso trabalhar com o Jeff, ele é muito generoso e tal. É incrível, cara. Ele assim, eu vi ele trabalhando, assim, na verdade, né? Eu criei uma pasta Dropbox e eu vi as páginas caindo lá, assim, eu acompanhava em tempo real, ele a página ia mudando na minha frente, rápido, incrível, assim, maravilhoso. E assim, tô muito animado. Não sei o que é que o povo vai achar. Talvez eu tenha quebrado o Jeff agora. Ele sempre fez tudo bom. Aí quando ele trabalhou comigo, ninguém gosta. Mas, por mim, eu acho que tá fantástico. Por mim, eu faria mais... faria todo o arco, os arcos que a gente tem planejado. Mas vamos ver a recepção. Depois de muito tempo publicando só na Marvel, você lançou um projeto totalmente autoral que foi o Quadros. Como foi essa experiência para você e onde surgiu esse conceito? A ideia de Quadros surgiu quando eu fui dar uma entrevista para acho que era o programa Quadrinhos Edição Especial. Comecei a falar sobre quadrinhos e tal, sobre o desenhista da época. Aí eu vi que eu era um dos poucos que não tinham feito ainda quadrinho autoral. E aí eu lembrei de que Roger tinha acabado de lançar umas coisas bem legais, um estilo de artista modificado, Roger Cruz, né? Aí eu fiquei com inveja danada, assim, eu voltei pro hotel e já comecei a criar histórias lá. Decidi, bom, não vou pensar em publicar imediatamente. Eu criei um blog e comecei a postar lá. Enfim, algum dia, se der vontade, eu junto tudo e publico, ou não, fica por lá. Mas pelo menos mata a minha vontade de fazer algo autoral. Eu fiz isso, comecei a fazer, a editora Mino se interessou, viu o blog, se interessou em publicar e pronto, eles publicaram. Fizeram um trabalho maravilhoso, incrível, adorei. E agora a Estuplendo, que está cuidando do Flama, também está com os direitos para fazer produções em outras mídias com quadros também. Quadros de 3.000 anos depois, Flama e Hantar. E 3.000 anos depois, como foi relançar essa obra que foi tão marcante para você?
Foi como uma viagem no tempo, assim, que eu tive que buscar na memória o que é que eu estava fazendo na época, assim, porque não é só a revista, né? Não é só republicar, tem muita material de bastidores, que eu acho que isso é que torna interessante. O álbum parece um fanzine de luxo, assim, com muito material para você ler, muita entrevista. Aí eu tive que lembrar que eu ainda morava com meus pais na época, eu fazia universidade, trabalhava em outro no jornal, e no final de semana que eu fazia 3 anos depois. Aí foi legal, assim, foi uma... Eu pude, assim, eu redescobri coisas, eu vi que o meu estilo estava praticamente formado ali. A base do meu estilo, que dura até hoje, estava ali. Todas as influências principais, Neil Adams, Esteban Maroto, influências de quadrinho europeu, de Casa, de Moebius, de Druillet, Howard Shake, um monte de gente, Frank Frazetta, estava tudo ali, tudo naquela base daquele álbum. Foi muito bom. Mike, quais dicas você dá para quem está começando agora nesse mercado? Eu recomendo, enfim, faça seu próprio quadrinho, não espere ser descoberto, faça seu quadrinho independente, faça porque você gosta, não faça pensando que vai virar filme, que vai lhe dar milhões de dólares, que não vai. Fazer por amor e o resultado vem junto. Mestre Mike, muito obrigado, nós agradecemos de coração pela sua disponibilidade de nos atender, de nos responder, de gravar o seu vídeo para mandar para a gente, enfim, por dar a atenção que você está tendo não só comigo, mas para todos aqueles que vão assistir, que seguem o Curumim. Só me resta deixar um grande abraço, um grande agradecimento e até a próxima. Estamos aguardando o Berserk Unbound. Tchau! É isso aí, pessoal. Para os amigos do Curumim, aquele abraço. Tchau.